Nós já tínhamos a cidade aqui, né? Os núcleos dos índios, né? Agora, realmente, a primeira casa europeia é construída em 1531, né, pelo Pero Lopes de Souza, ao lado, no sopé do Morro da Viúva. Essa é a primeira construção europeia, que os índios não conheciam, de pedra. Daí que veio o nome de Carioca, que é essa grande discussão se o nome vem da casa de pedra ou dos peixes acari, que vivem em local que tenha muita pedra, né?
Eu não creio que os portugueses tenham se apercebido de início do valor estratégico do Rio de Janeiro. Os franceses se anteciparam e aqui chegaram com uma intenção de se fazer presente, de uma atividade de colonização e com homens morando aqui. Portugal, quando veio para aqui, ao Rio de Janeiro, vendo que os franceses estavam se antecipando, aí sim eles se preocuparam na tomada do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma característica muito grande, que ele já foi criado como cidade. O Rio de Janeiro gozava de uma situação muito importante para a questão da defesa e ocupação do Brasil. Nós tínhamos uma grande concentração no Nordeste, né, e tendo a Bahia como o grande centro, né, de desenvolvimento econômico, mas principalmente militar. E a faixa do Espírito Santo para baixo, faltava realmente um núcleo que pudesse garantir a segurança dessa costa e da propriedade da coroa portuguesa. Com a vinda dos franceses para a fundação da França Antártica, aqui na Baía de Guanabara, né, eles escolheram essa região, primeiro por essa característica. Era uma grande baía com uma entrada muito curta, né, e que a segurança dessa baía poderia ser feita com 2 fortes nos extremos da entrada dessa baía. Então, ela tinha todas as condições militares para ser ocupada. Por isso que os franceses vieram para cá e não para Cabo Frio, onde eles já tinham feitorias, já tinham um conhecimento muito grande da região. Os franceses chegaram em 1555, né? E a partir daí a coroa percebeu que tinha que fazer realmente um grande investimento e fundar uma cidade no Rio de Janeiro. A tentativa francesa de estabelecer uma colônia na América traz para a Baía de Guanabara Nicolau Durand de Villegagnon, almirante francês, vem para cá com 2 navios de guerra e um navio de apoio e entra na Baía e escolhe um local pequeno que fosse de fácil defesa, a ilha de Serigi, Água de Siris, e ali estabelece uma fortaleza. Em realidade, foi o primeiro que chegou, foi o primeiro que se estabeleceu com intenção de ficar para o resto da vida. De modo que os portugueses só vieram com a missão de expulsá-lo daqui. Portanto, não vieram fundar uma cidade, fundaram as suas bases de fortificação para aquele fim militar específico. Portanto, o primeiro passo é de Villegagnon. Os portugueses reagem a isso e o governador-geral do Brasil, Mendes Sá, vem para cá, entra na Bahia, ataca os franceses, destrói a fortaleza, mas não fica aqui, volta. Os franceses retomam, melhoram a fortificação, estabelecem outras no fundo da Bahia, na ilha do Governador e ali junto da Praia do Flamengo. Isso gera também uma reação portuguesa que manda para cá o sobrinho de Mendes Sá, Estácio de Sá, agora já com a intenção e a certeza de que tinham que fundar um núcleo aqui. Estácio de Sá desembarca na Praia de Fora, ali entre o Morro Cara de Cão e o Pão de Açúcar, e cria a cidade do Rio de Janeiro. Eles passaram 2 anos lutando, até a grande batalha no Morro da Glória, e ali o nosso futuro governador foi ferido com uma flecha, né, envenenado, e morreu dessa flecha. O Estácio de Sá, quando fundou a cidade, colocou defendeu esse núcleo,
criou uma série de baterias voltadas para a Praia de Fora e voltadas para a Praia de Dentro, porque tanto ele podia receber ataques através do oceano, né? Como podia e como recebeu ataques dos índios e dos próprios franceses ali pelo interior da Bahia. Então, por isso hoje nós temos até representados dentro do complexo de São João os fortes de São Diogo e São Martinho, que são fortes voltados para a defesa das praias, seja da Praia de Fora, seja da Praia de Dentro. Agora, o espaço era pequeno para uma cidade, e por isso ela saiu dali e foi levada por Mendes Sá para o Morro do Castelo. Neste momento, né, outras questões que devem ser levadas em consideração na implantação de um núcleo urbano, o Mendes Sá e os homens bons acharam que a questão militar era o mais importante. Então, neste morro, ele dá uma visão além da entrada da Barra. Então, a partir desse ponto, eles poderiam tomar conhecimento da aproximação de qualquer navio. Por que a cidade, então, é levada lá para o Morro do Castelo? Mendes Sá, como um elemento da nobreza agrária do norte de Portugal, é uma área montanhosa, né? Ele estava acostumado a se fortificar, as cidades eram em cima dos morros. E a cidade em torno disso, ela é fortificada. Tem a fortificação do Morro do Castelo, tem o Forte de Santiago, que ficava ali bem onde hoje é o Museu Histórico Nacional. Então, os engenheiros militares portugueses que vieram para traçar a fortificação, a defesa da cidade, né? Eles optaram, obviamente, por duas grandes fortificações, uma nessa de São João, né? E a de Santa Cruz. E o grande desafio era a Fortaleza da Laje. Mas era uma obra muito difícil do ponto de vista de execução, né? Que o mar bate com muita força ali, precisava uma tecnologia e um custo muito grande, né, para realizar. Com a fortificação da Laje, aí ficava perfeita a defesa da cidade, porque os navios não tinham possibilidade de fazer qualquer desvio dentro daquele forte. Quem projetava, quem comandava a obra eram os mestres, e os mestres, pela legislação, poderiam ser um branco ou um índio, porque o índio tinha o privilégio igual de qualquer branco. Os índios foram os grandes operários das construções públicas no século XVI e XVII. Mas esses índios recebiam. Então, eles que construíram o primeiro aqueduto da Água da Carioca, no século XVII. Eles construíram as fortalezas, porque eles eram exímios marceneiros. A grande maioria dos serventes, esses sim eram os escravos. O preto e o mestiço, o máximo que ele podia chegar era o posto de oficial. Então, esse volume de escravos é que começou a trabalhar nas obras públicas, no arsenal de guerra, não é? No arsenal da marinha, na construção dos navios e na construção das obras militares.
tindula la. Pamadia, tindula la. Tindula tindulele. Kalorina zaloria. Swasaya shita. Aluperani instant. Kalorina matalorina. Kalorina kalorenda. Mantrata canarina song. Kalorina zaloria. A Baía de Guanabara, desde o século XVI, elas tiveram equipada por várias fortalezas num aspecto sistêmico. Não é colocar aqui porque é aqui. Não, desde o início havia um aspecto sistêmico do cruzamento de fogos. Do ponto de vista de engenharia militar, a geografia determina os tipos de construção defensivas que são feitas, né, para a defesa. A Barra do Rio de Janeiro é uma barra relativamente larga para a época que foram construídas as defesas, século XVI, né? Tem 1.400 metros, mas elas têm um ponto muito bom para a defesa, que só tem um canal navegável próximo a Santa Cruz, né? O regime de ventos, os navios eram a velas, tinham propulsão própria, dependiam do vento para navegar, né? Obriga que os navios venham do norte, façam uma curva fechada para entrar na Bahia, passando próximo a Santa Cruz. A crença de que a Baía de Guanabara era o local ideal para trazer esse ouro de Minas Gerais caracterizam a intenção portuguesa de fortificar essa área. Mas isso aí atrai também a cobiça dos piratas, dos corsários, né? E para cá vem, nessa época, 1710, 1711, nós temos as duas invasões francesas. A primeira, João Francisco de Clerc, um homem do Caribe, a serviço da França, que não teve sucesso na sua empreitada. Tentou entrar na Bahia, foi impedido pela Fortaleza de Santa Cruz, acabou indo desembarcar na Ilha Grande, Guaratiba, veio por dentro e por trás da cidade, entra na cidade pelo caminho de Mata-Cavalos, a Rua do Riachuelo, depois de passar por Jacarepaguá, vem guiado por escravos fugidos lá da Ilha Grande e acaba sendo detido ali na Rua 1º de Março, onde hoje é a Casa França-Brasil. Tenta atacar a casa do governador, que é mais ou menos naquela área ali, na época, e é detido por um batalhão de estudantes que foi formado para defender a cidade. Eram grandes nobres, grandes militares franceses que vieram e grandes capitalistas que estavam aqui, né? Então, não era um empreendimento de piratazinhos, não. Era o reino, né, da França invadindo, né, o reino de Portugal. Foi um grande problema jurídico e diplomático para solucionar isso. Portugal pediu indenização por essa invasão. Clerc, prisioneiro, terminou sendo morto, assassinado. Tem duas versões. Eu gosto muito da versão tropicalista, em que ele começou a querer transar com as vizinhas, com as mulheres dos oficiais, e como vingança, um dos maridos, né, olhar e matou. A outra é que foi uma conspiração mesmo, militar, e resolveu assassiná-lo. Um ano depois, quase um ano, setembro de 1711, chega aqui a Armada Francesa, 17 navios
comandadas pelo almirante René de Gaitrouan. E diz que vem vingar de Klerk, mas na realidade veio atrás do ouro que descia das Minas Gerais e saía daqui para Lisboa, para o Fausto português. O governador da cidade recebeu o aviso da vinda dessa esquadra e organizou a resistência. Mas a esquadra demorou a chegar e ele não acreditou, achou que era falso. E talvez isso o tenha feito levar a desativar as defesas da cidade. O que aconteceu foi que quando o francês chegou aqui, tinha uma bruma e ele forçou a entrada da Barra. Para justificar este ato, né, absurdo do governador, não é, foi dada uma ênfase muito grande nessa questão do nevoeiro que permitiu. Mas o grande fato é esse, foi a desmobilização de toda a população civil que estava nos pontos principais da cidade, não é, e das fortificações. Imediatamente, o governador, com o alto comando militar, fugiu da cidade. A realidade é que esse pessoal não teve capacidade de defender a cidade. A ação do francês foi uma ação muito bem feita e a cidade acabou capitulando. Por causa das marés, das ressacas que o Rio de Janeiro tem até hoje, certo? O forte não podia ser muito baixo. Ele tinha que ser alto para a água não entrar. O que existe hoje é um forte do século XIX, bem diferente do que existia na época do Gaitrouan, que era um forte bem mais alto. Os canhões, por serem de carregar pela boca, eles não podiam tirar para baixo, senão a bala escorregava e saía pela boca, né? Então, eles não podiam tirar para baixo. Se o navio passasse muito próximo do forte, como foi o que o Gaitrouan fez, os canhões não podiam atingir os navios, as balas passavam por cima dos navios, né? Isso é um problema de desenho que não tinha solução. O do Gaitrouan foi extremamente corajoso de se arriscar a passar próximo do forte, onde poderia ter recifes, pedras submersas. Ele jogou com a sorte e ganhou. Então você tem que registrar que o Rio de Janeiro ele passou por uma guerra. Foi devassada, né? A tropa francesa tocou fogo em várias casas, né? Nós perdemos uma documentação imensa, né, das igrejas. Eles saquearam as igrejas. Chegaram a um nível tal que os próprios comandantes franceses degolaram uns 5 a 6 franceses. O canhão mais poderoso que existia à época no exército era o canhão de 48 libras. Aliás, isso é preciso ser explicado. Naquela época, o calibre dos canhões não era dado pela alma do canhão, e sim pelo peso da bala. A bala do canhão de 48 libras pesava exatamente esse valor. E ele atingia apenas 500 metros, ou seja, a bomba atômica lusitana só defendia os 500 metros próximos. Não era apenas isso. Precisava-se, em média, de 10 minutos para você preparar o tiro. E cerca de 10 pessoas para preparar a arma. Executavam-se 28 movimentos, desde colocar a pólvora na boca do canhão, socá-la, colocar estopa, socá-la, colocar a bala, socá-la, colocar pólvora no polvorinho atrás, aí todo mundo fugia e um camarada apenas trazia um morrão aceso para dispará-lo, o que poderia não acontecer. Caso ocorresse um disparo,
o índice de acerto das balas era de apenas 4%. E isso obrigava as fortalezas a ter centenas de canhões para que o maior número deles pudesse disparar ao mesmo tempo e um número significativo de balas pudessem acertar os alvos. Em compensação, uma bala acertando num navio de madeira daquela época era praticamente fatal. As fortalezas que ainda existem, os vestígios, que hoje nós visualizamos como marcos, como monumentos, como patrimônios culturais, como arquitetura militar, ela representa o medo. O medo das invasões. Quer dizer, não o medo no sentido aquele atemorizante, mas sim uma resposta ao medo da cidade, dos seus governantes, quanto a possíveis invasões, quanto ao perigo vindo do mar. Por causa da invasão francesa, os portugueses aí decidiram retomar com muito mais seriedade a defesa da cidade. Foi convocado um engenheiro francês, para ver a grande contradição, né, o João Massé, que era um especialista em fortificações a serviço do exército português, e esse engenheiro chegou, né, para traçar, né, o reforço das fortificações existentes e outras fortificações que ele achasse importante, né? Então, esse engenheiro João Massé, ele optou por cercar a cidade do Rio de Janeiro pela parte do continente. Esse planejamento feito pelo Massé foi o grande momento da fortificação da cidade, que se prolonga ao longo do século. Porque nós temos, a partir de 1763, a vinda da capital para o Rio de Janeiro, vem de Salvador para cá, e começa a era dos vice-reis. É um processo diferente do que aconteceu na América Espanhola. Eles faziam grandes fortificações, de uma vez só. Como no caso de Cartagena de Índias ou Havana, que são cidades muradas, né? Aqui no Brasil, nós só tivemos cidades muradas Salvador e Recife. O Rio de Janeiro começou a se fazer os alicerces, mas não se completou, porque não havia recursos para isso. Então, o governador, né, ele disse que ter uma muralha dessa isso era um absurdo, porque os inimigos cercavam, não tinha água boa no interior da cidade, e a cidade poderia ser muito bem, né, tomada por falta de víveres, também não tinha terras para plantar. Então, era impossível aquela muralha. O vice-rei resolve fazer uma outra muralha mais afastada daquela, e aí resolvendo todos os problemas do projeto anterior. Então, nós tentamos ainda, já em 1764, né, a murar outra vez a cidade. Felizmente, esse projeto não foi levado avante, né, mas são quatro belos projetos, né, de muralha para a cidade do Rio de Janeiro, já no final. Apesar dos vários planos, projetos, das tentativas de fechar a cidade, de enclausurar com muros, ao longo do tempo, a gente pode dizer desde o início, mesmo na ocupação inicial, em que você ocupava o núcleo urbano e a entrada da Baía de Guanabara, e mesmo depois, à medida que o sistema vai sendo paulatinamente construído, o sistema ele permanece aberto. Essa ideia do fechamento, ela não se consuma nunca. Nesse sentido, o sistema esse processo é bastante contemporâneo e da formulação do Vauban no século XVII, de pays fortifié, de região fortificada, ou seja, não da cidade geométrica, pura, ideal, fechada, com muralhas, mas, ao contrário, de uma região na qual os fortes vão defendendo os pontos estratégicos e a ocupação humana, ela se esgarça no meio da paisagem. O Rio, enfim, no meu entender, sem haver uma teorização, não tem prova disso, mas ele vai constituindo isso.
Se a gente olha essa geometria aplicada à geografia, a gente poderia, de um certo modo, pensar a fortificação, a arte da fortificação como isso. Você tem desde formas mais plácidas, como os quadrados, os círculos, mas também formas mais esconsas, ângulos agudos, obtusos, e isso vai criando um espaço virtual na Baía de Guanabara. Você começa a perceber que tem visadas de um ponto para outro. Isso é que eu entendo como um espaço virtual, plástico, que está instituído ali. Quem vivia nessa época exatamente tinha essa percepção, quer dizer, e quem usava as fortificações, e se você pensar que o trânsito das pessoas se dava muito também na Baía de Guanabara, essa espacialidade, eu acredito, ela era percebida, ou ela instituía os modos de olhar no Rio de Janeiro. Tive que fazer uma apresentação histórica recentemente aos guarda-marinhas franceses, a pedido do embaixador em Brasília. E, ao me dirigir a eles, comecei dizendo que o personagem mais importante da história do Brasil, aquele que deixou marcas mais profundas e que realmente traçou o destino daquela colônia remota, modorrenta, perdida aqui no Atlântico, chamava-se Bonaparte. A simples chegada da família real significou que o Brasil passou a ser a sede da monarquia, a capital dos Braganças, do reino do Império de Bragança. Passou a categoria de Reino Unido ao de Portugal. Quando perguntado se já sabiam em terra que a família real e o governo estavam chegando, o emissário do vice-rei disse: claro, sabemos sim, estamos bem informados, assim é que mandamos preparar a cadeia para receber Sua Majestade. Evidentemente, Dom João, que fugia de Napoleão debaixo daquela convulsão europeia quase difícil de absorver, ele ouviu dizer que tinha uma cadeia à sua espera. De fato, com o pezinho dele, fez mais do que as mãos dos seus antecessores. E isso foi dito por mais de um historiador. Quando houve a renúncia do imperador a 7 de abril de 1831, um dos atos da regência foi exatamente extinguir o exército brasileiro, desguarnecer as fortificações e recriá-lo sob novas normas e padrões que evitavam você contratar mercenários na Europa. Assim sendo, a partir de 1831, houve uma melhoria da qualidade de formação do exército, mas quem pagou o pato foram as fortificações. As fortificações foram desguarnecidas, não havia gente para guarnecê-las, e muitas caíram em ruínas, a tal ponto que desapareceram por completo. A compreensão desse abandono, desse desguarnecimento das nossas fortalezas, né, remonta ainda à época da nossa independência. Começa com Dom João, quando vai embora. Quando ele retorna para Portugal, ele leva parte da guarnição que veio com ele. Nós temos esse período, logo após a abdicação de Dom Pedro da regência, uma série de lutas internas que atraíam os meios militares para a solução desse problema. E o perigo não vinha do mar, daí porque o desleixo com as fortalezas. Contávamos com a nossa esquadra, que era muito poderosa, mas durante muitos anos nós ficamos assim, sem nenhum tipo de armamento nas fortificações. Tanto que o que resta hoje em dia, na maior parte dos fortes aqui do litoral sul, são armas já da segunda metade do século XIX. Com a Revolução Industrial de 1850, houve uma evolução técnica muito rápida. Em 1860 tinha surgido o navio encouraçado, né? 1859. Isso foi uma revolução na arte da guerra, especialmente no ponto de vista de defesa. Todo o material de artilharia que havia no Brasil naquele período se tornou obsoleto. Eles já não mais penetravam os navios que poderiam atacar a cidade. Foi necessário, então, que se construíssem novos fortes, como em Santa Cruz, já com canhões mais modernos, mais pesados, capazes de penetrar a blindagem dos navios.
No período imperial, o exército brasileiro era visto como uma força auxiliar. Quando era necessário, ele era convocado. Depois de ser necessário, ele era desmanchado, desmantelado. Isso causava uma instabilidade muito grande dos militares, né, que frequentemente se sublevavam contra as condições desumanas em que viviam ou como eles eram alijados do poder. A própria proclamação da República foi um exemplo claro disso, onde o Dom Pedro II considerava o exército uma força sem importância, dava todo o poder à polícia. O exército não pensava assim, a coisa foi evoluindo tal que acabaram derrubando o imperador a 15 de novembro. A República foi um ato completamente inesperado. Não estava programado o 15 de novembro, não se tratava de proclamar república alguma. Houve uma insatisfação entre os militares por uma chamada questão militar contra o gabinete, contra o ministério, então dirigido pelo Visconde de Ouro Preto. Então os militares aspiravam à destituição do gabinete, à queda do Visconde de Ouro Preto. Não a queda do Império, mas aquele movimento foi habilmente manipulado por uma minoria, insignificante minoria de ativistas republicanos que exploraram o episódio e, de repente, para a surpresa de todos, foi proclamada a República. O exílio do imperador, isso era algo que não entrava na cabeça da imensa maioria, tanto assim que não é inexato dizer que o povo, qual é o papel que teve o povo na República? Zero. O outro fato que vem em seguida, já dentro do período republicano, mas muito próximo, e que está ligado a essa nova conformação da defesa da cidade do Rio de Janeiro, da Baía de Guanabara, é a Revolta da Esquadra, em 1894, quando a nossa Marinha se revolta, se imaginava retornar ao regime monárquico, entre outros, né? E é também uma atitude de apoio à Revolução de 1893 que tinha estourado no Rio Grande do Sul. E durante os 6 meses da Revolta da Armada, que puseram em xeque a capital da República nascente, todas as situações que nós encontramos nos compêndios de direito internacional aconteceram na vida real, aqui na nossa Baía da Guanabara. A verdade é que aqui dentro da Baía de Guanabara nós temos uma luta fantástica entre os navios e as fortalezas. É a época de Floriano, né? Consolidador da República, Marechal de Ferro. E nós temos os navios da Marinha atirando contra as fortalezas, atirando contra a cidade e sendo bombardeados por essas fortalezas. Mas, na realidade, o que ficou caracterizado é que as fortalezas não tinham capacidade idêntica ao dos vasos de guerra modernos, como eram os nossos naquela época. O Aquidaban, o encouraçado que é a mais potente da Marinha durante a Revolta da Armada, ele tinha uma blindagem de 20 centímetros de aço. Os fortes aqui do Rio já não tinham mais condição de penetrar isso, né? Isso ficou evidente durante a Revolta da Armada.
pessoal do planejamento estratégico viu assim, se nós próprios temos navios que nós não podemos afundar, imagina o inimigo estrangeiro. A nossa própria marinha tinha condições de destruir as defesas da cidade. Não fez por questões humanitárias. A cidade foi bombardeada, mas não foi muito a sério, né? Graças a Deus. Eu passei a frequentar o Clube Naval do Rio de Janeiro para entrevistar aqueles velhos almirantes que, ao tempo da revolta da Armada, eram ajudantes de ordens ou guardas marinhas, servindo, portanto, sob o nosso almirante Saldanha da Gama, para ouvir os seus depoimentos. Saldanha da Gama, hoje um nome luminar da nossa marinha, não estava presente no Brasil quando foi proclamada a República. E eu estou convencido que, se ele estivesse presente, ele se teria impedido, eu ia dizer, se teria rebelado, não, ele se teria levantado contra os que se rebelaram, porque ele era fundamentalmente legalista, e estou também convencido que a República não teria sido proclamada no dia 15 de novembro. Quando chegou, encontrou a ordem estabelecida, ele passou a ser fiel àquela ordem. Por isso, ele não se levantou quando Custódio de Melo sublevou a Armada Brasileira contra Floriano Peixoto. Ele se encastelou na Ilha das Cobras, à frente dos seus guarda-marinhas, e ficou neutro diante do conflito. A evocação da imagem, da memória de Saldanha da Gama me parece de alta oportunidade nesse momento de tanta dissolução e corrupção que nós vivemos em todos os níveis, seja da administração, seja daqueles recantos mais sagrados e respeitados, como foi o judiciário e a própria polícia. Em função dessa incapacidade dos antigos fortes de lidarem com os novos meios de ataque, foi feito um novo planejamento em 1898, que resultou no Forte de Laje e de Imbuí. Copacabana, Leme e o Pico são de um outro programa poucos anos depois. Os canhões que existem aqui do Forte São João e Santa Cruz têm um alcance de 6 km. Imbuí tem um alcance de 20 km. Quer dizer, já ampliou o arco de defesa com capacidade de penetração de qualquer navio que havia no período. E o forte também era blindado com aço em vez de ser pedra, muito mais resistente. Com a aviação da Primeira Guerra Mundial, houve uma revolução. Porque o inimigo já podia atacar a cidade sem ter que passar pelo forte, podia passar por cima, né? Ou seja, em teoria, as fortificações foram perdendo função. A Fortaleza ela tem muita conexão com o passado, com a prisão, com o sofrimento que dentro dela existiu, de diversas épocas da nossa evolução histórica. Particularmente a Fortaleza de Santa Cruz recebeu muitos revolucionários farroupilhas, a Fortaleza da Laje, que já havia recebido desde José Bonifácio em 1823 até época mais recente. Elas foram transformadas em presídios e depois essa moda voltou
no Segundo Império e, posteriormente, na República, com a Revolta Federalista, em 1893-94. Também as fortalezas foram transformadas em presídios na época da República Velha, 1922-23. Depois, no governo Vargas, principalmente no Estado Novo, de 37 a 45, muitas voltaram a ser usadas como presídio, e mais recentemente na época do regime militar. A Fortaleza de São João guarda lembranças dessas épocas em que ela serviu mais para prender patriotas do que para defender o litoral. A bordo do novo cruzador Tamandaré, da Marinha de Guerra do Brasil, o cinegrafista filma a guarnição no convés. Os oficiais recebem instruções antes do navio levantar ferros para um rápido exercício a fim de comprovar sua velocidade. A partir de 45, o Exército aparece como uma força reguladora. Em 1955 ocorre um episódio parecido, onde o presidente havia se suicidado, o Getúlio Vargas, no seu segundo mandato, deu um tiro no coração, a 24 de agosto, assumiu o presidente Café Filho. Esse presidente também ficou doente e assumiu Carlos Coimbra da Luz. O ministro da Guerra, Marechal Lott, considerou que Carlos Luz não queria conduzir o processo democrático da maneira correta. A 11 de novembro de 1955, prevendo esse golpe do senhor Carlos Luz e forças retrógradas, ele dá um contragolpe, bota as tropas na rua, tanques, e força a fuga de Carlos Luz e seus apaniguados para a Ilha das Cobras. Lá existia ancorado o cruzador Tamandaré, recém-comprado pelo Brasil aos Estados Unidos, um sobrevivente do ataque de Pearl Harbor. Como os americanos, sempre muito medrosos com o que poderia acontecer com a política nacional, nos venderam um cruzador, faltando os armamentos, e, inclusive, ele só tinha uma das hélices, ele navegava bem de lado, o que era muito curioso. E a ideia de Carlos Luz era fugir com o cruzador para São Paulo e lá contar com o apoio do então governador Jânio da Silva Quadros. A velocidade do Tamandaré chega a 30 nós, podendo atingir a 32, o que só faz em tempo de guerra. Fica assim, comprovada nesse ligeiro mas proveitoso exercício a resistência do belo navio. Depois de uma série de avisos, é comunicado que o cruzador vai ser atacado e, por 20 minutos, o cruzador Tamandaré foi bombardeado pelas principais fortificações da nossa orla fluminense e não foi atingido em nenhuma vez. Na realidade, os fortes não desejaram afundar, apenas o navio tinha condições de fazer isso e apenas tiveram uma atitude política, né, de atirar à frente do navio que seguiu na direção de Santos. E foi a última vez que esses fortes foram utilizados como tal. Eu fui primeiro a Copacabana, achando que devia ser melhor, né? Esperei
pessoal saía assim, dirigia um grupo, de olha, eu tenho aqui esse problema, o que é que você acha de servir aqui? Gente, isso aqui é um engano, porque a comida aqui é boa, as instalações são boas, mas isso aqui, como é a sala de visita mesmo, todo mundo que vem visitar aqui o Rio de Janeiro passa aqui pela Fortaleza, pelo Fortuna de Copacabana. E para nós, você sabe que isso é um espeto, porque isso significa acordar de madrugada, engraxar sapato, fazer barba, não sei o quê, e ficar horas em pé ao sol. Aqui, cheguei aqui na Fortaleza de São João, a gente disse, não, olha, aqui é uma moleza. Não era bem moleza, mas realmente era um lugar agradável. Não guardo nenhum ressentimento desse tempo que se viu no Exército. E aqui eu fiquei de julho de 44 até setembro de 45, quando dei baixa. Mas eu ainda peguei a última raspagem para a Força Expedicionária, e que abriu uma série de vagas aqui na Fortaleza. O governo brasileiro decide enviar à Itália um corpo expedicionário de 3 divisões. O primeiro escalão da primeira divisão embarca em sigilo no cais do Porto do Rio de Janeiro em julho de 1944. Sargento não tinha quase nenhum, sobrou quase nenhum. Então os cabos estavam dando serviço de sargento. Soldados mais antigos dando serviço de cabo. Era preciso arranjar uma leva de cabos. Criou-se, então, um curso de cabos aqui de emergência. E quem tinha curso secundário era compulsoriamente matriculado nesse curso. E aí eu virei cabo. De modo que você está falando com um cabo de primeira categoria, que não é pouca coisa. O Exército hoje atravessa uma fase claramente de transição. Ele sofre os desgastes dos 21 anos da ditadura e está sendo extremamente questionado com livros, aí, com testemunhos de presos que passaram por situações difíceis, de casos de mortes, etc. E tal. A gente sente que o Exército hoje está muito profissionalizado. Eu acho que é um erro político e militar esse Ministério da Defesa. Essa Constituição é uma das piores que pode estar aí. Tem mais de 100 remendos, não é isso? Como acho que nós estamos atravessando uma crise que atravessa os 3 poderes e o mais corroído hoje é o Legislativo, mas isso já é a opinião de um repórter político, não do cabo de primeira categoria Vilas Boas. Quando o Exército interveio em 64, como tinha intervido antes em 30 ou na Procuração da República, isso foi péssimo, não porque ele interveio, mas porque ele ficou. O problema foi com a luta armada que impediu a normalização do Estado. Porque quando o povo quis, as Forças Armadas foram para fora, veio para a rua. Quando o povo quis, as diretas já, voltam aos quartéis, o Exército voltou. Ele não podia era voltar sobre a coação de uma luta armada. Isso é que complicou a nossa história. Mas daqui a uns anos vai ser... Estão gravando isso aí, não? Então, claro. E... Já falou. Já falei.
Não, mas está dito, eu não tenho dúvida quanto a isso, não. Hoje em dia, já passou 20 anos do fim da ditadura, a confiança está voltando nas Forças Armadas e a sociedade fica pedindo coisas para eles, como segurança, porque isso, do ponto de vista das Forças Armadas, é interessante, é bom, porque é uma comprovação que a sociedade vê o Exército como uma coisa positiva, confiável. É ruim, porque o Exército não é feito para isso. Se ele for se intrometer na questão de segurança pública, há uma grande chance de haver um desastre, né? Porque ele não é treinado para isso. Eu sou um pacifista, por essência, então eu não entendo a existência na humanidade de pessoas voltadas para a guerra. Mas isso é uma questão conceitual mais ampla, né? Então, os militares no Brasil têm um grande papel educador, de formação da nacionalidade, de preservação do patrimônio ambiental, não é? Hoje nós temos essa maravilha aqui graças aos militares. As nossas fortificações costeiras, que representam um patrimônio cultural do Brasil, para o Exército representa, no momento, uma dificuldade, pelos recursos que são necessários para a manutenção desse patrimônio. Para a preservação como arquitetura militar, eu acho que deve ser preservado, porque são obras de 2, 3 séculos atrás, de amplo interesse para a nossa cultura, para a visitação, para a contemplação, para o conhecimento daquilo que nós fomos, para a evolução da engenharia no nosso país. A laje não é tombada, ela não é monumento. É um caso muito mais complicado, porque poderia ser declarado monumento, mas declarando-se monumento, o que se vai se fazer ali? Fortificação não é uma estrutura que se adequa à prisão, né? Dá para usar como Santa Cruz foi usado, mas mesmo no século XIX você já tem documentos do Conde D, por exemplo, falando que não se deveria mandar presos para lá porque não é um local ideal. Aqui no Rio de Janeiro ainda é presídio a Fortaleza da Ilha das Cobras, é um presídio de fuzileiros navais. Por questões de segurança você não pode visitar. Do ponto de vista de patrimônio, não é bom. O ideal é que você tenha um bem tombado, protegido e acessível ao público. Uma coisa que é muito importante para o patrimônio, assim, vamos preservar totalmente o forte. Isso é inviável, né? O forte tem que ter um uso, não só o forte, qualquer bem arquitetônico tem que ter um uso para ser preservado. Dar uma destinação empresarial a uma área que é da União não compete ao Exército fazê-lo. Ele não tem autorização para isso. Do ponto de vista de patrimônio, nós não temos que dizer nada, porque o Imbuí não é protegido ainda. Há uma ideia de se tombar o complexo lá. Se está preservado, por que nós vamos destruir fazendo um resort lá? Não faz sentido. Principalmente porque o Exército normalmente ele não negocia muito bem esse tipo de coisa. Na área de Forte Copacabana, por exemplo, já foi privatizada uma grande faixa na Francisco Otaviano, que foi dada para prédios. Qual foi o lucro que o Exército teve dessa ocupação? Muito pequeno, momentâneo. Se esses locais puderem ter alguma utilização econômica no campo turístico ou de hotelaria e isso produzir alguma receita para as Forças Armadas, isso é desejável, eu acho que não deve haver qualquer objeção a que se faça isso. Ter soluções casuísticas e imediatistas para esses nossos patrimônios que foram preservados muitas vezes com sacrifício de outros objetivos, é não compreender o nosso passado e não ter base para antever o nosso futuro.
Hoje elas têm uma função didática, elas não têm mais essa função militar, função de defesa, né? A não ser que retoricamente a gente diga que elas hoje defendem a nossa memória. Santayana, um filósofo espanhol, nos ensina que aqueles que desconhecem a história estão fadados a repeti-la nos seus erros. E eu acho que a gente tem que acreditar e acompanhar Santayana. É também em torno dessas edificações que o pensamento de ponta, de como agir sobre as coisas, sobre a natureza, está se processando. Os engenheiros militares, nesse ponto, são aí precursores. E, de certa maneira, ainda que haja um preconceito enorme no campo da arte com relação aos objetos utilitários, e as fortificações seriam, assim, objetos arquiutilitários, né? Porque eles visam algo e visam, em última instância, a destruição. E não como uma imagem religiosa, toda aí uma questão de transcendência e até de imaginação, mesmo que mística. Mas mesmo aqui, é impossível, me parece, tirar totalmente o coeficiente artístico dessas edificações. Vou forçar um pouco a leitura, você tem quase que uma abstração, edifícios quase que totalmente abstratos, em que a linguagem dos antigos, isso que a gente começou a chamar de clássico, classicismo, quase que não se apresenta. Ou, dito barroco, se apresenta de outro modo, a partir mesmo digamos assim, da pureza dessa espacialidade, que não está restrita mais a um âmbito interno, mas do âmbito interno chega à própria paisagem. Quando se pensa na arte de fortificação e no trabalho dos engenheiros militares, de imediato se fala muito em praticidade, pragmatismo. E, com certeza, há aqui uma inteligência do lugar, uma inteligência de como ocupar a geografia e razões práticas mesmo. A água, a posição de defesa, ocupar o lugar mais estratégico. E, com certeza, vem daí já uma herança, né? Um determinado raciocínio sobre a geografia. Mas, junto a isso, também tem uma sensibilidade. Você pode pensar que os fortes eles são muito introjetados, muito cegos, muito fechados, poucas aberturas pequenas, e isso demandaria aí quase que algo que tenta, um edifício que tenta se isolar da paisagem. Mas, por outro lado, tem uma relação mesmo contrastante com essa paisagem e, por vezes, bastante dramática.